O futuro obscuro de Portugal. Esse título é meio... Esse título aqui... Esse título é muito sugestivo, né? Principalmente com essa thumb ali. Mas eu acredito que esse título aí, além de ser sugestivo, é um título que provavelmente tenha um pouco de verdade, né? Para quem não sabe, no hino nacional de Portugal tem lá a palavra os heróis do mar, uma coisa assim. Sabe, Portugal já foi grande. Quando estamos a falar de Portugal, na história, estamos a falar de um império que metia terror em quase todos os impérios. O único medo que eles tinham, parece, era ali dos árabes e tal, né? Mas eles foram casca grossa. Mas hoje em dia a gente vê que até o próprio português não quer ficar em Portugal. Aí complica bastante. Mas vamos ver esse vídeo do canal Capital Financeiro. O link e todos os créditos estão aqui na descrição. Bora lá ver, vamos ver o que nos espera nesse vídeo. O fluxo migratório também de Portugal está bem desenfreado. Concordam comigo? Eu acho que está mesmo muito desenfreado. Sei que eles precisam de mão de obra barata e tudo mais, mas está muito desenfreado. Isso acaba a ser ruim pelos portugueses, acaba a ser ruim pela política, acaba a ser ruim pela economia, acaba a ser ruim até para os próprios imigrantes que vêm. Portugal, uma das nações que mais influenciou o mundo. E no seu auge atingiu 4 continentes. E quando olhamos todos os distritos do país a partir da maior nacionalidade presente, isso acontece. 16 distritos têm brasileiros como a maior nacionalidade. O quê? Apesar dessa música de suspense, eu estava rolando o TikTok e encontrei essa informação aleatória. A partir daí eu fui pesquisar sobre a influência que o Brasil está tendo em Portugal e com um processo que está acontecendo agora, chamado de abrasileiramento. Botaram uma colônia em Portugal, pã! Sou Guilherme, do Capital Financeiro, e durante a minha pesquisa eu descobri que as coisas vão mais a fundo e que o futuro de Portugal também está mais incerto do que nunca, graças também aos próprios portugueses. E esse mapa é apenas o início do nosso quebra-cabeças. Vamos voltar ao passado para entender o futuro de Portugal. No passado, Portugal já dominou pelo menos 4 continentes, se estendendo da América do Sul até o Sudeste Asiático. No seu ápice, no século XVI, a cultura portuguesa era repercutida em grande parte do mundo. Eu acho que uma das coisas ruins que o Portugal fez é investir muito em terras alheias em vez de investir na própria Europa. Se ele tivesse reunido forças e ter pouca visão pelas pimentas, porque é isso que eles fez sair do país dele. Não é ouro, do jeito que vocês pensam. Ouro veio depois, é um plano que veio depois. Eles começaram a sair do próprio território para ir procurar pimenta, porque ele tinha lá um rei safadinho que gostava de comer coisas picantes e tudo mais. Se eles tivessem um pouco de visão, invadissem outros territórios ali na Europa, eu acho que Portugal nunca seria esquecido na vida, entendeu? Não estaria nessa fase de extinção. Em meados daquele século, Portugal disputava entre as 5 grandes potências da época. A sua marinha era tão respeitada por ter criado um tipo de embarcação inovadora, pesando entre 100 e 400 toneladas e com 3 mastros. As caravelas portuguesas revolucionaram o mundo como nós conhecemos. Foi apenas por conta delas que em 1492, Cristóvão Colombo conseguiu chegar às Américas. E foi também por conta dessas mesmas caravelas que em 1500 Pedro Álvares Cabral finalmente chegou ao Brasil. E apesar de ser uma nação pequena se comparada aos seus vizinhos europeus da época, Portugal distribuiu o idioma português para 53 países. A lusofonia, que é o conjunto de países que falam português, hoje é de 9 países que têm a língua portuguesa como oficial. Entretanto, o passado glorioso hoje está desaparecendo. A população portuguesa tem problemas com crescimento há décadas. Em 1965, a população de Portugal já decaía. Em 1969, no seu auge, caiu quase 1%. Em 1987, caiu novamente. E em 2011, o crescimento foi negativo mais uma vez. Na mesma época, Portugal não estava em uma boa situação. Afetado pela crise de 2008, a renda média dos portugueses caiu dos 17 mil dólares para a casa dos 15 mil em 2013. Foi entre 2011 e 2016 que Portugal viveu uma das suas grandes crises, e aconteceu o efeito contrário do que acontece hoje em dia. A quantidade de imigrantes chegando a Portugal era bem menor, e muitos portugueses emigraram para países muito mais ricos,
como França, Reino Unido, Alemanha e outras nações da União Europeia. Tá a entender porque que Portugal tá a se acabar? Até os próprios portugueses não querem ficar lá por causa da crise, não querem ficar em Portugal. A partir de 2019, a população de Portugal voltou a crescer e em 2021 bateu recordes de crescimento. Mas se olharmos mais a fundo, isso foi principalmente porque em 2021 houve um saldo migratório de 72.060 pessoas. Ou seja, o principal fator para o crescimento de Portugal foram os imigrantes. Enquanto os imigrantes estão chegando, os portugueses estão indo embora. Você vai entender esses mano? Ficam na vossa terra, é triste, é triste, é triste. Olha, a gente tem uma rixa com Portugal, nós podemos negar isso 1 milhão de vezes. Todo o país lusófono tem uma rixa com Portugal, vamos negar. Brasil quer ouro dele, nós queremos nossos artefatos, todo mundo tem uma rixa. Mas é triste ver portugueses a fugirem de Portugal. É triste, entendeu? Porque vai ser um país cheio de imigrantes, além de ser um país cheio de imigrantes, daqui a 50 anos, todos que estiverem lá serão descendentes de outros países. Praticamente isso vai ser uma mixigenação que vai fazer com que o DNA português puro desapareça. Mas estamos a falar da extinção de uma identidade, né? Estamos a falar da extinção de uma identidade. Não é legal, não é? Mais de 2 milhões de pessoas nascidas hoje em território português vivem em outros países, ou seja, 20% de uma população de 10,4 milhões de habitantes. As causas são as mais diversas, mas uma é com certeza o salário mínimo. Em Portugal é de 760 euros em 2023, muito diferente da Europa Central. E os salários da França, Alemanha, Reino Unido e por aí vai. E muitas vezes isso não mantém uma pessoa em Portugal. Nos últimos 5 anos, a imigração de brasileiros aumentou em níveis nunca antes vistos, seja pela insatisfação da economia ou para ganhar mais dinheiro no exterior. Mas isso gera um problema. Dos 200 mil brasileiros em Portugal, a imensa maioria tem dificuldades de enviar dinheiro para o exterior, porque muitos utilizam um sistema antigo, baseado em casas de câmbio físicas ou cartões de crédito tradicionais, que não dão nenhuma liberdade e cobram altas taxas. Diferente das contas globais, que permitem que brasileiros em mais de 180 países possam trocar ou enviar dinheiro de forma fácil apenas utilizando o aplicativo da Nomad, que é uma conta global sem taxa de... Entendi agora, tô desgraçado. Não pegaste nessa, meu irmão. Caralho, bicho é um gênio. Tá bom. Entendi. Vamos lá. de abertura, sem taxa mensal de manutenção ou anuidade, que em minutos, através do Pix, você pode converter seus reais para dólares, para utilizar em mais de 180 países, além de ter um cartão de débito físico e virtual, que também será a solução onde quer que você ou qualquer brasileiro esteja. Para abrir a conta Nomad, você precisa apenas de documentos brasileiros. E mais, só para ter uma ideia, você paga 5,38% de IOF ao utilizar seu cartão de crédito no exterior. E as casas de câmbio costumam utilizar a cotação do dólar turismo, que é mais caro que a cotação comercial, utilizada com a Nomad. Em 5 minutos você pode abrir a sua conta diretamente na sua casa. E utilizando o cupom Capital Financeiro, você recebe até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Então, para isso, é só usar o primeiro link na descrição ou entrar aqui no comentário fixado. E tenha sua conta global agora mesmo para viajar e investir no exterior. Obrigado a Nomad por patrocinar esse vídeo. Por se tratar da União Europeia, os portugueses podem ir para qualquer lugar sem se preocupar. Então, as motivações financeiras para ficar em Portugal são realmente menores. Em muitos países europeus, o custo do aluguel representa 40% a 60% do salário. Mas em Portugal, pode chegar entre 70% e 90% do salário mínimo. Às vezes um simples quarto ou um simples apartamento. As condições financeiras de Portugal não são as melhores, e arrumar bons empregos é uma tarefa difícil, principalmente entre os mais jovens. A taxa de desemprego em Portugal é continuamente uma das mais altas da Europa Ocidental. E apesar da queda desde 2011, em 2023 o total da população desempregada chegou a quase 10%. A qualidade desses empregos também é uma discussão.
A maioria dos trabalhos disponíveis pagam um salário mínimo. Enquanto isso, estrangeiros de diferentes nações como Brasil, Reino Unido, Índia, Paquistão e Marrocos desembarcam em Portugal. Tá desincronizado o vídeo, né? O país recebeu centenas de milhares de brasileiros entre 2016 e 2023. Algumas fontes falam de 200 mil brasileiros oficiais e outras de 400 mil contando os ilegais. É por isso que Portugal agora está passando por um fenômeno chamado de abrasileiramento, dentro e fora do país. Se no passado entrar em Portugal era algo difícil, hoje ficou muito fácil. Hoje um brasileiro pode entrar em Portugal apenas com o passaporte e ficar 90 dias como turista. Muitos deixam passar o prazo e acabam... Olha, isso a mídia não está a mostrar, até onde eu sei. Algumas mídias estão a mostrar, né? Não vamos ser injustos. Algumas mídias estão a mostrar e tem sido instrumentos de debates nas TV, em algumas TVs por ali na Europa, mas tá ali, é isso aqui. Tudo aqui, se você vê que aqui tem um monte de árabe, africanos, brazuca, a galera toda tá aqui, sabe? Acabam ficando ilegais, coisa que vem acontecendo cada vez menos depois que os membros da CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa, podem solicitar a residência permanente em Portugal. E para você ter uma ideia de quantos brasileiros estão impactando Portugal, nós vamos utilizar os relatórios oficiais da SAF. Vamos mostrar vários gráficos diferentes até chegar nesse aqui. Começando pela quantidade de estrangeiros em Portugal, que em 2021 chegou a 700 mil habitantes. Esses são só os legais. Depois, um gráfico de nacionalidades mais representativas de Portugal. 0. China, Angola, França, Romênia, Índia e Brasil, 29,3% em 2021. Caramba, o Brasil é o triplo de todos os países que estão ali. E? De longe, o maior. Depois daqui, estrangeiros por continente. América do Sul, principalmente. E o que diz o relatório? Acréscimo generalizado, potencializado naturalmente pelo Brasil. Outro, população residente, 35,4% do Brasil. Outros países ficam bem abaixo novamente. Enfim, chegamos neste mapa aqui que tem 16 distritos portugueses, que tem uma população de maioria brasileiros. Os 200 mil que existem legalmente em Portugal hoje, no relatório de 2015, eram apenas 82 mil. E o Brasil está tendo um impacto muito grande vindo de fora. As crianças de Portugal até imitam o português brasileiro pelo conteúdo que consomem em redes sociais como YouTube, TikTok e Instagram. Dessa forma, a cultura portuguesa pode estar realmente se transformando. E existe uma teoria que se relaciona perfeitamente à situação de Portugal hoje, que foi criada nos Estados Unidos, chamada de Melting Pot, que diz respeito aos imigrantes que criaram a cultura americana. Apesar de pessoas de diferentes culturas e características físicas, todas iriam se misturar e, com o tempo, criar uma nova cultura homogênea. Eu acho que uma boa parte dos países que hoje em dia são tipo Brasil, Portugal não, Brasil, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos da América, África do Sul, outra porrada de países também aconteceu a mesma coisa, né? São povos de um monte de lugar que se juntaram. Depois de muitos anos, surgiu a cultura que lá tem. Estados Unidos da América é o grande exemplo disso. Se nessa lógica, o impacto país que o feito Brasil de está tendo em imigrante. Portugal é O sul do realmente Brasil, um país feito de imigrante. É uma Poderia, região então, feita estar de se tornando uma imigrante. espécie de novo Brasil? É Bom, possível. de acordo com os dados, se a imigração continuar dessa forma, é bem provável que a cultura brasileira vai estar cada vez mais presente em Portugal e realmente impactar o país. E essa mistura de culturas não acontece também só pelo Brasil. Veja bem, se voltarmos ao relatório, algumas coisas ficam mais interessantes ainda. Entre 2020 e 2021, vários distritos como Braga, Aveiro e Viseu aumentaram a população estrangeira em mais de 10% em apenas um ano. A população estrangeira de Portugal está vindo de diferentes lugares. No relatório de 2015, a Índia nem aparecia. Já no de 2021, o número de indianos cresceu para mais de 30 mil. Coisa que deve estar bem maior agora em 2023, 2024. Porque Portugal recebeu uma grande imigração de indianos nos últimos 2 anos. Coisa que não aparece aqui no relatório. Diferente de muitos países europeus, não existem muitas barreiras para morar e viver em Portugal.
E isso é um atrativo imenso para diversos grupos diferentes olharem para o país lusófono. Esse vídeo foi um pouco esclarecedor, faltou alguns dados ali que pronto. Também faltou dar alguns parecer, né? Sobre a questão da economia, sobre a questão do desenvolvimento e progresso em Portugal. Faltou também falar sobre a questão daquele visto ali, né? Da CPLP. Não foi muito bem aprofundado, foi mencionado, mas não foi aprofundado. Antigamente sim, como ele disse, era muito difícil entrar em Portugal. Depois da crise de 2008, lá na casa de 2014, as coisas começaram a mudar, porque Portugal se viu com a necessidade de chamar imigrantes, de ter imigrantes para ter uma mão de obra mais barata. Nesse reboliço todo da crise, muitos portugueses foram para outros países, como ele aí disse, e não voltaram, fazendo com que Portugal carecesse da população. A população não crescia, imigrantes não entravam, então arranjavam um mecanismo, já que tinha um monte de emprego. Virou um centro atrativo para muita gente que quer mudar de vida. Todo mundo foi para lá, emanada, na verdade. E aconteceu isso que estamos a ver aqui agora, né? Principalmente brasileiros que foram lá matando, entendeu? Não literalmente, mas foram lá para conseguir seus empregos, fazer a sua sustentabilidade, tentar a vida e tudo mais. Africanos também subiram para lá, indianos, não sei lá o que, palestinos, todo mundo foi para lá. Hoje em dia, Portugal é uma porta aberta para qualquer pessoa que queira entrar. Eu acho que é o país mais acessível da Europa. E isso prejudica muito o DNA. Isso prejudica muito o DNA português. Estamos a falar de 10 milhões de pessoas, né? Fica parecendo muito. Mas para o número significativo da gente que tem na CPLP, meu irmão, isso não é nada. Isso não chega a ser 10%. Estamos de acordo? Não chega a ser 10%. Talvez 98% da população da CPLP são gente que não são portuguesa. E isso pesa muito, como estamos a falar da mistura, da mixigenação de todo mundo ir para Portugal. Vai estragar as coisas, vai estragar o DNA português. Eu não sou a favor disso, na verdade. Sabe? Eu não sou a favor disso. Eu acho que todo o DNA tem que se permanecer mesmo. E é isso aí. Agora, a questão dos portugueses estarem a fugir, também isso é culpa deles, né? Eu acho que a pessoa deve lutar pelo seu país, independentemente se está cheio de imigrantes ou não. Luta pelo teu país, meu parceiro. Qual é o vosso problema? Vocês antigamente lutaram pelas terras que não eram vossas, agora pelas terras que são vossas, vocês não querem lutar. Aí complica, né? É isso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar do outro lado. Se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos à próxima.